Ó, caçapa! Marcelo Duó. Toco o hino do Mirassol? Eu não tinha ligado seu microfone. Deixa eu dizer uma coisa. Não tinha ligado o microfone. O seu. O meu? Apenas É verdade o seu. isso? Eu tô falando esse tempo todo. Marcelo Duó. Olha só, é o seguinte, Marcelo Duó. Eu continuo com o pé no chão, tá? Lembrando que o Palmeiras perdeu para o Mirassol ontem. O Flamengo venceu o Santos, estão empatados em pontos. O Palmeiras tem uma vitória a mais, que o Marcelo Duó sempre lembra, que é o que decidirá esse campeonato. Ele disse, inclusive, a aposta dele é Palmeiras campeão, mesmo número de pontos, Palmeiras campeão pelo número de vitórias. Lembrando que, por isso eu sou pé no chão, certo? O Flamengo ainda enfrentará o Mirassol. Em Mirassol. Feito esse registro. E fazendo o registro também, que eu fui a única desse nobre trio que apostou na vitória do Mirassol nesse jogo, que eu me lembro. É verdade. Viu? Que fique registrado também. Pode falar, Marcelo Duó, agora a gente deixa você falar. Feito todos esses registros. Não, agora, terminada a coluna dessa... É com vocês. Não, porque é o seguinte, assim, o Palmeiras ia perder ponto para o Mirassol, só não esperava que fosse perder o jogo, porque o Mirassol é esse fenômeno, e o Palmeiras está cansado de tantas decisões. Eu talvez espere, aí assim, não sei como isso vai acabar sobrando para o Santos, né? Porque no meu planejamento, o Palmeiras empataria contra o Mirassol e empataria contra o Santos no sábado que vem na Vila Belmiro, mantendo aí essa distância, ou pelo menos mantendo o número de vitórias em relação ao Flamengo, que vai jogar ainda com o Mirassol. O campeonato é claro que está aberto, decidido jogo a jogo, ponto a ponto. Eu acho que essa rodada, além dessa questão, e foi um momento muito bonito, né, de Mirassol, completando 100 anos de existência e ganhando de um dos melhores times do continente, da maneira que ganhou, saiu na frente, tomou um golaço de bicicleta e conseguiu fazer o segundo gol. Mostra muito do que é um projeto bem construído de futebol e como, às vezes, os times grandes se enrolam neles mesmos, né, ao longo do tempo. E o Palmeiras tropeçou num jogo que pode fazer falta lá na frente. Mas tem ainda alguns litros d'água para correr debaixo dessa ponte aí para a gente definir. Eu queria destacar um ponto importante dessa rodada do Campeonato Brasileiro em relação a duas estrelas do campeonato que estão terminando o ano na mais absoluta baixa. Neymar Júnior e Memphis Depay. Neymar ontem protagonizou algumas cenas de puro descontrole emocional de novo, tentando ou achando, né? E o que mais assustou foram as entrevistas, né? A entrevista dele no intervalo foi absolutamente assustadora, achando que o time tem que rodar ao redor dele, que tem que entregar a bola para ele, para que ele possa decidir. Ou seja, se nada for decidido, a culpa não é dele, a culpa é dos companheiros, a culpa é do árbitro, a culpa é sempre de alguém e nunca é só dele. A forma com que ele reagiu ao ser substituído justamente pelo Vojvoda, porque ele não estava jogando bem, ele já estava cansado, ele estava jogando mais do que era combinado para ele estar em campo, e o time melhorou sem ele. O time quase empata com o Flamengo sem o Neymar. Então isso é um recado, mais um recado do futebol para Neymar Júnior. O futebol mudou e é preciso que ele mude a cabeça se ele ainda quer ser relevante dentro do futebol brasileiro. A mesma coisa vale para o Memphis, que contra o Ceará na Arena Itaquera, o Corinthians perdeu o jogo para o Ceará por 1-0, e o Memphis pela primeira vez saiu efetivamente vaiado de campo, com torcedores indicando o dedo na cara dele na saída, atrás do banco de reservas, na primeira vez que ele está descobrindo um clima mais hostil contra ele dentro da arena, e principalmente do torcedor corintiano, que embarcou no discurso dele desde que ele chegou, mas está vendo que ele joga para ele e não joga para o clube. O futebol é um esporte coletivo, cada vez mais coletivo, e aqueles que não entenderem isso serão, pela natureza, expurgados do sistema, viu, senhores? Marcelo Duó, deixa eu fazer uma exploração adicional. Posso, Michele Trombelli? Curtinho, pode. Curtinho, que é o seguinte, eu vi com atenção, eu gostei da entrevista do Abel Ferreira depois da derrota para o Mirassol. Olha, por que perdeu? Não tem desculpa, perdeu porque o Mirassol jogou melhor. E eu acho realmente que o Flamengo passou por isso no jogo contra o Fortaleza, em que perdeu lá em Fortaleza. São muitas decisões clássicos, o estresse muito lá no alto. Você tende a relaxar contra um adversário que você talvez não considere tão tradicional assim. Aconteceu com o Mirassol no caso do Palmeiras. Mas eu te pergunto o seguinte, o Abel disse
que uma das razões por que o Mirassol prospera é que já cumpriu a sua meta. Já cumpriu a sua meta, que seria de permanência na primeira divisão, e aí haveria um relaxamento natural e jogadores que talvez não rendessem tão bem em outros clubes, porque com pressão no Mirassol renderiam melhor. Ele deu até o caso do lateral esquerdo, do Reinaldo, que eu sempre gostei como lateral. Ele usou esse exemplo. Queria te ouvir sobre isso, Marcelo Duó. Eu vou falar mais do que o tempo que eu falei, mais do que o tempo que você tem para responder, mas talvez você possa me ajudar. Não, vou ser rápido. Eu acho que esse é um argumento falho no sentido de olhar o Bragantino, por exemplo, que tem mais ou menos a mesma característica, é um clube que tem até mais dinheiro e mais elenco e não está tão bem quanto o Mirassol. Eu acho que o Mirassol, além das qualidades que o trabalho do Rafael Guanais tem uma coisa diferente dos demais. Ele só tem o brasileiro para se preocupar desde o começo. Acho que isso faz diferença fisicamente, mentalmente. Nesse sentido, eu acho que essa é a grande vantagem do Mirassol, inclusive para Palmeiras e Flamengo.